E começou a gravação, ó. Agora começou. Poderia ser isso mesmo. Vou compartilhar aqui, Lê, aí você me diz aí se está tudo ok. Isso. Enquanto isso, eu vou te apresentando. Tá bom. Bom, gente, bom dia. Estamos dando início à reunião científica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Hoje nós temos o prazer de ouvir o professor Homero Poli Neto. O professor Homero é professor associado do nosso departamento. É um professor que trabalha na área de dor, na saúde da mulher. Teve agora em Oxford fazendo seu pós-doutorado, trabalhando na área, associando a isso aí, a avaliação em seus vários aspectos, né, de resultados da mulher, né, de dor na mulher, usando a inteligência artificial e várias outras novidades, né, Homero? E hoje ele vem falar para a gente sobre dor pélvica crônica no pós-parto, o papel da cesárea, análise de causalidade. Então, Homero, é com muita satisfação que eu te dou a palavra e tenho certeza que nós vamos aprender muito com a sua expertise aí. Está animado, né? Voltou agora do pós-doutorado, então acredito que a gente vai aprender muito hoje. Obrigada, viu, por sua disposição de dar aula aqui para a gente. Valeu, Lê. Muito obrigado. Bom, pessoal, um prazer falar com vocês. A maioria eu acredito que me conheçam. Provavelmente tem alguns residentes novos aí que ainda não. Mas eu vou voltar a falar de um tema que tem um tema que eu gosto muito, que é dor pélvica, e de um tema que faz muitos anos que eu estou afastado, que é da obstetrícia. Então, vocês aí da obstetrícia, vocês me corrijam qualquer eventualidade. Embora eu acho que eu não vou me aprofundar tanto assim para não me arriscar, né? Mas eu propus esse tema e eu me disponibilizei a falar exatamente porque eu acho isso muito importante por conta das atividades, não só que nós desenvolvemos dentro do departamento, mas por conta da nossa responsabilidade na formação dos jovens que vêm vindo e com relação à nossa responsabilidade na prática e na oferta do melhor tratamento possível ou da melhor assistência possível às nossas pacientes. A gente vai ficando velho, eu não sei se eu já apresentei esses slides para vocês, mas tem uns 3, 4 primeiros slides, eles são um pouco mais introdutórios, embora sejam bem breves, que é só para mostrar a relevância de dor no mundo, né? Vocês veem que existe uma quantidade absoluta de pessoas no mundo com dor extremamente grande, e tanto é que a Organização Mundial de Saúde hoje tem colocado isso como o mal do milênio, né? E tem se destinado alguns esforços para tentar mitigar o problema ou para tentar diminuir a frequência e a carga que ele traz para as pessoas que sentem dor crônica. Veja que o impacto global, naqueles estudos que tem, o cinzinho aí é o que não tem estudo nenhum a respeito disso, a gente tem até contribuído de alguma maneira para essas estatísticas. Vejam que tem umas cores verdes que a gente pode achar que está normal, né? Mas isso mostra o impacto negativo da dor e da dor crônica, e ela acontece aí em mais de 40% das pessoas, tanto em qualidade de vida, saúde mental, produtividade. E, curiosamente, se a gente vai avaliar a literatura, nós vemos que existe uma maior prevalência substancial da dor crônica para mulheres, independente da região do corpo, tá? Em qualquer área, ou mesmo dores sistêmicas, é muito mais frequente no sexo feminino. E quando a gente vai olhar isso do ponto de vista faixa etária, isso não é só na vida adulta, como mostra essa primeira tabela à esquerda aqui, mas isso acontece prioritariamente a partir dos 11, 12 anos de idade. Então, a partir de 13, 14, 15, 16 e assim por diante para o resto da vida, a prevalência de dor em mulheres é significativamente maior, o que mostra que muito provavelmente a fase do ciclo menstrual, a menarca, o desenvolvimento puberal, de alguma maneira, interfere nessa capacidade de percepção aumentada. E ainda mais curioso é a quantidade de estudos que são feitos com mulheres. É muito menor do que as casuísticas incluindo homens. Então, você tem aí em torno de uma proporção de
20%, 18% dos estudos feitos com mulheres, e o resto é feito com homens, em torno de 48%, 46%, ou com populações mistas, sem distinção de fisiopatologia. O que, a priori, há um risco de comprometer os resultados, porque hoje já se sabe que a fisiopatologia de dor, ou a fisiologia da dor, ela é distinta, dependendo do sexo biológico. E talvez isso seja um dos responsáveis por refletir aí maior sensibilidade à dor das mulheres. Homens têm maior sensibilidade analgésica, então muito provavelmente isso significa que os estudos feitos foram baseados no desenvolvimento de drogas em populações masculinas, e assim como outras intervenções, aparentemente elas são mais efetivas em homens. Então a ideia é tentar desmistificar um pouco isso e tentar deixar um pouco mais equânime esse processo. Dentro desse conteúdo, só para vocês terem uma ideia de número de pessoas, né, acometidas aí no mundo, se a gente for pensar a dor mais frequente, dor crônica mais frequente é cólica menstrual. Ela acontece em 20% a 43% da população brasileira, o que é muito parecido com o restante do mundo, mas em dados numéricos, estima-se que exista aí no país em torno de 15, média de 15 a 25 milhões de pessoas que são portadoras de dismenorreia severa, a tal ponto de poder interferir nas suas atividades diárias, ou nas suas atividades sociais, ou nas suas atividades escolares e assim por diante. Mas existe um outro grupo de dor que não consideramos as dores cíclicas, ou não considerando a dismenorreia particularmente, que é aquela que tem maior prevalência, mas que são as dores acíclicas, aquelas dores que acontecem sem respeitar um tempo cíclico, não necessariamente apenas o ciclo menstrual, mas elas não têm aparecimentos em salva, né? Elas são constantes ao longo do tempo. No Brasil, essa prevalência fica em torno de 15%. Existem alguns locais, principalmente no Nordeste, que nós avaliamos em torno de 18%, 19%, mas, de qualquer maneira, o que isso significa? Significa que nós temos no país perto de 10 milhões de pessoas portadoras dessa doença e que seguramente, de alguma maneira, interfere negativamente na sua qualidade de vida. Esse bate-papo que eu vim fazer com vocês, ele vem baseado dentro desse artigo aí que a Lia publicou do mestrado dela. Esse artigo é um artigo interessante, que ele vê a avaliação de dor pélvica crônica após o parto e tenta traçar uma associação causal com cesárea. Por que essa motivação? Primeiro, porque o slide anterior, por conta da frequência de dor pélvica crônica no país, ela é muito alta, e a nossa experiência clínica, a gente percebe uma relação muito intensa, ou uma relação forte, entre a realização de procedimentos cirúrgicos abdominais, principalmente incisões transversais, e o Brasil assume uma preponderância nisso por conta das taxas de cesárea, e o resultado imediato, ou resultado de curto, médio e longo prazo. Então, na clínica, nós percebemos uma associação forte com relação à cesárea, culminando em dor pélvica. Mas, quando a gente vai avaliar a literatura, essa literatura não é clara. Existem alguns estudos que têm uma qualidade metodológica, eu não diria ruim, mas uma qualidade metodológica limítrofe ali, que mostram, que apontam que sim, existe uma associação real entre cesárea e risco de dor pélvica crônica. Mas também existem alguns estudos que mostram que, embora possa haver essa correlação, na verdade ela é modulada por outros fatores. Por exemplo, aquela pessoa que fez cesárea, que desenvolveu ansiedade ou que tinha ansiedade junto, essa sim vai ter dor crônica. Enquanto aquela que não tinha esses outros fatores, provavelmente vai evoluir sem dor crônica. Existem também estudos que apontam que não há uma correlação, e, curiosamente, existem estudos que apontam que ela pode ser até mesmo protetora. O último estudo publicado recentemente, né, foi um estudo feito nos
feito, se não me engano, na Noruega, que foi um estudo que tem a maior casuística a respeito de dor pélvica pós-parto, e esse estudo mostrou que não há nenhuma associação entre cesárea e dor pélvica crônica, e que havia uma tendência a um efeito protetor. Esse estudo é um estudo que tem uma casuística relativamente grande, e é um estudo muito bem conduzido, que tem uma metodologia muito adequada para análise, e que ele acabou sendo um estudo difícil de você falar contra, digamos assim. E esse estudo foi tido na IASP, que é a Sociedade Internacional, como um estudo balizador de, não podemos mais questionar tanto a cesárea assim, do ponto de vista evolução com dor pélvica crônica. Aquilo instigou muito a gente, porque não é o que a gente vê na prática. E quando você vai fazer uma análise detalhada do estudo, você percebe que, do ponto de vista matemático, a prevalência de... Gente, vocês desculpem esse barulho, é a campainha que tocou aqui, mas eu não vou atender não, vou esperar um pouquinho. Mas, então, o que a gente percebe é que esse estudo, ele fez com que a IASP, a Sociedade Internacional, ela assumisse uma posição de reduzir as recomendações contra o procedimento cirúrgico, por conta dos resultados e pela robustez da análise feita. Mas analisando matematicamente, nós percebemos que existia alguns gaps que a análise poderia ter sido prejudicada por conta da incidência de cesárea nestes países. E nós resolvemos conduzir um estudo aqui. O que motivou isso é a nossa prevalência de cesárea. Vejam que a nossa prevalência é uma das maiores prevalências do mundo. Ela fica atrás hoje aí apenas da República Dominicana, que atinge aí próximo de 60%. E se a gente vê o mapa mundial, a gente percebe que existe uma tendência ao aumento expressivo nas taxas de cesariana, independente do país ou da localização. Há constante aumento das taxas do procedimento. Eu acredito que muitos saibam, né? O Brasil ele tem algumas cohorts em segmento, e a nossa faculdade ela faz parte desse processo, e ela desenvolveu uns estudos importantes, significativos. O mais importante deles é o BRISA, que hoje começou-se com 2 cohorts, São Paulo, Ribeirão Preto e São Luís. Depois ele adicionou Pelotas, e ele vem acompanhando as pacientes ao longo do tempo. Nós aproveitamos e fizemos um levantamento dessas pacientes, em torno de 2.160 pacientes, e que tinham os dados desde o parto, desde o pré-natal, dados do parto e dados do pós-parto. E fomos avaliar a prevalência de dor pélvica crônica nessas pessoas pós-parto, num período de 1 ano a 2 anos no pós-parto. O que nós observamos é que a prevalência global de dor pélvica crônica, ela ficou em torno de 12,7%. E já um dado muito curioso é que existe uma diferença entre essa prevalência entre os estados. Então, em São Paulo, em torno de 16%, o que é muito similar à prevalência de dor crônica no Brasil em geral, e São Luís do Maranhão, em torno de 10%. Se a gente olhar o gráfico da direita, vocês vão ver que tem esse pico, essa primeira inclinação da curva, ela significa que a maior parte dos casos, elas acontecem aí nos primeiros meses pós-parto, os primeiros 3 a 10 meses, primeiro ano, os primeiros meses pós-parto. Mas, por volta do final do primeiro ano, 300 dias, mais ou menos, em torno de 10, 11 meses, a gente tem um novo repique, embora ele é sutil, né? Mas acontece. Veja, então, que ele apresenta em 2 picos de incidência de dor crônica, ou seja, no primeiro momento,
as dores imediatas, ou que aparecem em curto prazo, e um segundo momento lá ao final do primeiro ano, em que há uma segunda curva de elevação da incidência. Quando nós vamos avaliar quais os elementos que estão diretamente associados àquele período, ou aquelas curvas, ou aquela incidência, nós percebemos que cesárea é o principal deles, tem um risco, um odds ratio aí de 2, mais ou menos. Então, ela é o principal fator associado, seguido de outros. Curiosamente, a cidade onde a paciente está inserida socialmente ou socioculturalmente, é um fator de risco por si só, e aqui é estar vivendo em São Paulo, ou no caso Ribeirão Preto, adiciona um risco substancial a mais de ter dor crônica. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais, quando a gente tentar interpretar esses dados. Ansiedade, insatisfação com o parto, percepção de discriminação durante o processo de pré-natal, parto e segmento puerperal, sofrimento mental ao longo do tempo e ligação com a prole pós-parto, né? A sensação de bonding, a sensação de ligação. E, curiosamente, quando nós fazemos uma análise, nós segmentamos e fazemos uma análise considerando apenas primeiras cesáreas e considerando cesárea de repetição, o que nós vemos é, quando a gente usa a primeira cesárea, existe um risco aumentado, mas o intervalo de confiança, se vocês observarem, é muito grande. O que significa isso? Que potencialmente existem pacientes que fazem a primeira cesárea e isso não causa grandes impactos do ponto de vista do desenvolvimento de dor crônica, e pacientes que fazem cesárea e que isso está associado ao desenvolvimento de dor crônica no futuro. Porém, quando a gente considera cesáreas de repetição, a gente percebe que ela é provavelmente a grande responsável pelo desenvolvimento de dor crônica no futuro. Eu não vou destacar aqui as questões matemáticas envolvidas, mas esse é um elemento que talvez fizeram com que a IASP nos convidasse para fazer uma apresentação num dos webinars dela, para nós discutirmos matematicamente por que isso é importante, por que esse dado ele suplantava, ou esse dado ele trazia uma contraposição ao último dado que havia sido publicado previamente, porque em países em que as taxas de cesárea são muito baixas, em que normalmente você tem um filho ou tem uma cesárea, os dados eles ficam muito desbalanceados. O que significa isso? Nós temos muito poucas pacientes submetidas a cesáreas dentro do pool de pacientes que tiveram parto. Porém, quando você vai para um país como o nosso, que você tem uma taxa de cesariana que beira os 60%, e que muitas dessas mulheres têm mais de um filho, e você aumenta as taxas de cesáreas de repetição, ou aumenta muito as taxas de segunda cesárea, isso faz com que os dados ficam balanceados. Ou seja, você tem basicamente metade de pacientes submetidas a cesárea, metade de pacientes não submetidas a cesárea, e grande parte daquelas submetidas a cesárea são submetidas a 2 ou mais cesáreas. Isso aumenta o poder dos testes ou o poder dos mecanismos estatísticos de detectar essas alterações. Esse estudo ele foi importante, significativo, até por isso que eu acho que ele deveria ser apresentado aqui, porque ele fez com que a IASP mudasse novamente as suas recomendações, informando que países que têm taxas de cesárea alta e que isso representa matematicamente acima de 25%, 30%, o Brasil certamente está, mas existem vários outros países que estão nessa taxa, muito provavelmente o que vale é o nosso estudo. Muito provavelmente cesárea é sim causa significativa de dor crônica. Para países que têm taxas abaixo de 12, 14 ou 20%, via de regra, quanto menor, mais evidente isso, muito provavelmente cesárea não é algo que deveria ser levado em conta como risco de dor pélvica crônica.
Para complementar a análise, o gráfico é relativamente simples, se vocês olharem, ele não tem nada de muito complicado. Esse gráfico é chamado DAG, D-A-G, ou grafos acíclicos direcionados. Você simplesmente, graficamente, você mostra o que você quer procurar. Então, veja bem, aqui tem cesárea atual, paciente que fez uma cesárea, aqui tem uma cesárea recorrente, e aqui, por exemplo, dor pélvica. Então, nada mais do que o fato de ter cesárea, veja, a setinha pode levar à dor pélvica, assim como ter uma cesárea anterior pode aumentar o risco dela fazer uma cesárea recorrente, e a cesárea recorrente em si levar à dor pélvica, e várias dessas associações. Veja, esse é um modelo teórico com base nas variáveis que nós tínhamos na nossa base de dados. Então, você pega aquele monte de variáveis, faz uma investigação da literatura, vê mais ou menos qual é a sequência, como que determinada variável pode contribuir para o processo de levar a dor pélvica crônica, e isso gera um modelo matemático para você tentar buscar causalidade, para você tentar verificar se será que a cesárea realmente é uma causa de dor pélvica crônica, ou será que ela é simplesmente um fator independentemente associado à dor pélvica crônica. Isso tem uma questão muito significativa, porque se ela tem uma associação causal com dor pélvica, é possível você minimizar o procedimento ou usar estratégias dentro do procedimento para minimizar dor pélvica no futuro. E existem aquelas questões em que ela é um fator independente, associado, mas que provavelmente existem alguns outros elementos que, em virtude da cesárea, eles aparecem, e esses elementos, sim, levam à dor pélvica, ou seja, há uma questão de uma relação independente, porém indireta. Quando nós fazemos esse tipo de análise, e vamos dizer se minimizamos o erro, nós chegamos dentro da nossa casuística de que, ao menos, lembrando vocês que nós tivemos uma incidência de 12% de cesárea, ao menos metade, ou seja, 6,1% desse grupo de pacientes, há uma relação direta entre a cesárea e a dor pélvica, muito provavelmente mostrando que o procedimento em si é o causador da dor pélvica. E aí, qual seria, o que explicaria isso? O mais frequente, que talvez esteja os ginecologistas em geral, ou obstetras, nós estamos menos habituados, são as neuralgias de parede abdominal. Então, de longe, essa é a causa mais frequente, que é um aprisionamento do nervo ilipogástrico ou do nervo ilinguinal, que passam em uma região lateral da região inguinal, muito próximas ao ponto onde nós fazemos as incisões de Phanestil. E isso é causado, essa dor ela é causada normalmente por a formação de um canal fibroso envolvendo esse pedículo, principalmente o pedículo onde passa os nervos. Pode ser o nervo principal, mas pode ser ramos desses nervos. E, curiosamente, pessoal, isso talvez seja de utilidade prática no dia a dia de quem faz cesárea, que já não sou mais eu. Curiosamente, as taxas de neuropatias, principalmente aqui no Brasil, que é o que nós temos a nossa casuística própria, elas ocorrem 80% das vezes do lado direito e 20% do lado esquerdo. A gente poderia pensar, mas o que está acontecendo? Existe alguma alteração anatômica dessas regiões? Não, pessoal, não existe uma alteração anatômica gritante entre o lado direito e o lado esquerdo, do ponto de vista inervação de parede. O que nós temos, muito provavelmente, é a questão da técnica cirúrgica de fechamento final de aponeurose, que é onde esses nervos se emergem, a próxima aponeurose. Vejam que quando os senhores vão fazer a sutura da aponeurose, do lado esquerdo, geralmente ela é feita sob visualização direta. Do lado direito, quando vai chegando próximo ao final da sutura, normalmente é aquele último ponto em que muitas vezes não está se vendo mais
a poneurose identificada e isolada. Aquele ponto que pega mais tecido e que você espreme o ponto para manter a ancoragem ou fixação, muito provavelmente é a principal causa de estrangulamento ou de enclausuramento neural que leva à dor pélvica crônica. Então, essa provavelmente é a principal causa de dor pélvica pós-cesárea. É neuralgia ilinguinal ou neuralgia ilipogástrica. Uma outra questão que precisa ficar na mente das pessoas é a endometriose de parede abdominal. Ela pode ocorrer e você verificar o nódulo na parede abdominal, mas muitas vezes é a história clínica da paciente que sugere a evolução para endometrioma de parede. Normalmente é uma dor associada a um abaulamento, ou um aumento de região, ou um edema, ou calor, ou um sinal flogístico, durante o período menstrual da paciente. E vai chegando próximo do período menstrual, ela percebe, mesmo que nós profissionais não percebemos, mas a paciente percebe um aumento ou uma alteração em alguma região da parede abdominal, que pode ocorrer em qualquer ponto da dissecção que nós fazemos entre a musculatura e a aponeurose. Ou seja, pode chegar até na região umbilical, até em pontos altos ali ou próximo do hipogastro. Uma outra questão é a adenomiose, mas veja, a adenomiose, muito provavelmente, ela leva mais tempo um pouco para se desenvolver. Então, até agora, nós falamos de duas que são mais rápidas, a neuropatia que é imediata, e provavelmente é a grande responsável por aquele pico no início, os primeiros dias pós-parto, os primeiros meses pós-parto. Endometriose, responsável alguns meses a um pouquinho a mais. A adenomiose talvez prolongue um pouquinho mais, porque todo procedimento cirúrgico uterino, principalmente aqueles que abordam a transição entre o endométrio e o miométrio, eles quebram essa barreira de proteção entre os dois tecidos e favorece a disseminação de células endometriais para dentro do miométrio. E não, veja, não só a incisão da cesárea, mas, por exemplo, a curagem, a extração placentária, e etc., pode favorecer essa migração de células, que pode culminar no desenvolvimento de adenomiose. Mas estima-se, ou acredita, embora isso não seja muito certo, estima-se que isso aconteça em torno de pelo menos 5, 6 meses pós-parto. Então, isso estaria responsável lá pela beiradinha daquela curva maior de incidência de dor pós-parto. Aderências. Aderências, provavelmente, talvez quem é da casa já tenha ouvido a gente falar várias vezes que aderência é muito mais mito do que realidade, não do ponto de vista da existência, mas do ponto de vista causalidade de dor. Mas, talvez quem vem de fora, talvez ainda tenha um pouco de uma visão antiga, uma visão não tão recente, de que a aderência pode sim ser a causa da dor. Hoje nós sabemos que, muito provavelmente, as adesões abdominais, intra-abdominais, elas são raramente causa de dor crônica. Essas duas primeiras imagens mostram algumas aderências que, seguramente, ou muito provavelmente, não causarão nenhum tipo de dor crônica, né? Principalmente epíplon ou uma adesão fina das estruturas anexiais ou do útero. Ao contrário da última imagem. A última imagem mostra, inclusive, uma alteração no formato do órgão sendo tracionado, no caso aqui o útero, sendo tracionado pela parede uterina, tracionado fixo na parede abdominal. Essa aderência que causa essa distorção morfológica significativa, ou que promove um acotovelamento ou uma angulação fixa de vísceras ocas com pseudo-obstrução, ou não necessariamente pseudo-obstrução, mas uma diminuição significativa do lúmen, essas adesões são hoje as únicas em que acredita-se que exista uma potencial causalidade de fato
entre o evento adesão e o desfecho dor crônica. E tem surgido, já tem se falado isso há alguns anos, isso tem ficado mais forte com o tempo, que são as istimoceles, que são aqueles defeitos de parede abdominal na região do segmento uterino, que são decorrentes de várias condições, e uma das mais frequentes é cesárea, e que nós não sabemos exatamente por que isso pode causar dor. Pode ser contrações inadequadas ou contrações espásticas nessas regiões, pode ser acúmulo de sangue ou de outro conteúdo, um aumento de fibrose local, um aumento do processo inflamatório na tentativa de reestabelecer a estrutura tecidual local. O fato é que nós não sabemos ainda qual é a real fisiologia envolvida nessa associação entre a istimocele e a dor crônica. O fato é que já existem estudos mostrando uma associação entre o desenvolvimento de istimoceles, principalmente as maiores, com dor pélvica crônica. Qual é o motivo real, nós ainda não sabemos. Muito provavelmente existe um espectro de lesões e algumas talvez sejam realmente capazes de deflagrar dor crônica e outras, talvez a maior parte, não sejam capazes de deflagrar dor crônica. Mas esse é algo que está na moda, esse é algo que está, digamos, em investigação nesse momento. Então, é provável que ele esteja associado. E da mesma forma que a adenomiose, ela acontece mais pro finalzinho ali de 8 meses, 6, 8 meses pós-parto. Por que isso acontece? Nesse período também não se sabe, mas é o que se estima de acontecer. Até então nós falamos mais ou menos o que acontece nesse primeiro pico de incidência, digamos, mas a gente não falou nada no que acontece nesse segundo pico de incidência, que, veja, acontece por volta de 1 ano. Quando nós vamos fazer uma análise secundária desses nossos dados, o que nós observamos nesse pico, as características destas pacientes que apresentam dor neste período. São pacientes que têm muito mais sintoma psicológico ao longo do tempo, pós-parto. São pacientes que têm significativamente uma menor rede de apoio social, de apoio familiar para cuidado, auxílio de cuidado da família. Elas têm uma maior insatisfação, não só do parto, mas do processo de maternidade pós-parto. E existe uma menor interação com o filho, eles entram precocemente em creches e assim por diante. Vejam, essa é uma análise secundária do nosso estudo, então nós não temos o poder, digamos, um poder estatístico suficiente para garantirmos isso. Mas vejam que isso sugere que questões psicológicas, rede de apoio, insatisfação, provavelmente isso vai deteriorando progressivamente os limiares de dor da paciente ao longo do tempo e pode, por algum motivo ou por algum fator deflagrador que aconteça nesse período, desencadear um processo de cronificação de dor. Então, esses elementos mostram que acompanhar a paciente em longo prazo, pós-parto, e garantir uma rede de apoio adequada, também sejam elementos importantes para você mitigar, ou pelo menos diminuir, o risco do desenvolvimento de condições em situações de longo prazo. Longo prazo que eu digo aí 1 ano. Bom, e aí o que a gente vê de estratégias, né? Então, veja, o pré-natal adequado com bons esclarecimentos, por vários motivos, porque isso, primariamente, porque ele vai diminuir as taxas de cesárea de maneira significativa. Segundo, que talvez ele vai deixar a gestante mais confiante com o processo, mais segura com o processo, diminui as taxas de sintomas psicológicos, ansiedade, etc., que podem, por si só, culminar em dificuldades ou em favorecimento do processo de dor. Então, veja que o cuidado de pré-natal ele é fundamental para esse processo. Indicação precisa e consciente da cesárea. Nós fazemos, eu acredito, nós fazemos um bom trabalho, seja no Mater, seja no HC, etc., mas, infelizmente, isso não é feito no país inteiro. Então, disseminar esse conhecimento, ou, digamos, bater na tecla, que o pessoal da obstetrícia nosso faz muito bem, né? Precisa ser contínuo, precisa ser
um esforço continuado, um esforço intenso, para que a gente consiga fazer indicações precisas e conscientes do procedimento. Uma outra questão importante é aprimorar a técnica cirúrgica. Então, a abertura de parede abdominal, ela deve ser muito cuidadosa. A esterotomia, ela também deve ser feita de maneira cuidadosa, no local correto. Manipulação, seja não só da cavidade abdominal, mas uterina, ela deve ser mínima. Esterorrafia. Existem dados mostrando que sutura em 2 planos pode ser bom para outros, enquanto sutura em um plano pode ser bom para outras. O fato é rever os procedimentos de esterorrafia e tentar identificar maneiras de minimizar o surgimento de algumas questões, principalmente estimocele, que tem se mostrado aí ultimamente algo de alta prevalência pós-cesárea. E síntese de aponeurose e parede abdominal. Esse talvez é o elemento que a gente negligencia, porque a gente começa a fechar e a gente quer acabar logo. Eu já fui obstetra um dia, e a gente faz isso. Mas aquele último ponto, ou aqueles 2 últimos pontos, eles deveriam ser feitos com muita atenção e, de preferência, sob visualização direta de aponeurose. Garantir que você está fazendo a sutura simplesmente da aponeurose. E não aquele ponto gordo, né? Aquele ponto espesso que pega muito tecido e que depois espreme para você conseguir fazer um attachment, né? Para você conseguir fechar o ponto com segurança. Então, esse eu acho que talvez seja o elemento mais importante, esse último ponto de sutura da síntese. E uma outra questão importante é legitimar o período puerperal. Não só o período puerperal precoce, mas o período puerperal tardio e o que acontece aí, principalmente no primeiro ano pós-parto dessas pacientes. E, mais ou menos de mensagem, o que a gente teria, né? Primeiro que dor pélvica crônica pós-parto, ela é uma complicação real e frequente. A cesárea, principalmente a de repetição, ela é um fator de risco causal. Veja, isso vale para o nosso país e para todo país que tenha prevalência pelo menos de 30%. Então, para todos esses países, a cesariana é um fator que causa dor pélvica crônica e por isso ela precisaria ser diminuída. As possíveis causas diretas, e que deveriam ser consideradas, mesmo pelo obstetra, não precisaria se mandar por um serviço especializado em dor crônica, mas ele poderia fazer o tratamento na clínica dele, ou no consultório. O primeiro elemento é a neuropatia. Estima-se aí que ela seja responsável por 70% das dores crônicas nessas pacientes. Depois a adenomiose, endometriose de parede. As aderências, elas já começam a entrar num limbo de insegurança causal, nós não sabemos realmente se elas são causas, mas pode ser que seja, mas veja, já é a menor parte. E estimocele também, que nesse momento atual, nós temos dúvida se ela é causal de fato ou não, simplesmente está associada ao procedimento cirúrgico como causa de dor crônica, mas tem se mostrado como uma entidade nosológica aí significativa e que tem sido observada com frequência no pós-parto e, eventualmente, talvez a gente identifique aí dentro do espectro das possibilidades de lesões morfológicas, uma ou algumas delas, e essas sim seriam associadas de maneira causal com a cesárea. Atenção precoce, anamnese detalhada e exame físico competente são ferramentas essenciais. Veja, se você identificar uma neuropatia no primeiro, segundo, terceiro mês pós-parto, o prognóstico da sua paciente, ele é muito melhor do que se você detectar ou encaminhar para alguém que você vai conseguir abordagem apenas 1 ano ou 2 anos depois. A ultrassonografia pélvica é o exame de escolha para complementação diagnóstica, e de preferência focar em adenomiose, endometriose e estimocele. E a laparoscopia ela pode ser útil em algumas situações, principalmente naquelas aderências que às vezes você tem muita dificuldade em identificar, embora por deslizamento, por mobilidade visceral você possa inferir, mas ela é útil numa parcela bem pequena dos casos, estima-se em torno de 5%, 6% apenas. Então talvez não seja um procedimento que deva ser indicado como padrão ouro, ou sempre que você identifica um caso de dor pélvica pós-cesárea ou pós-parto. E
Bom, eu acho que era basicamente isso que eu queria conversar com vocês, pessoal. E se tiver algum assunto, eu ficaria um prazer de discutir. Acho que a gente tem uns minutinhos aí ainda. É isso, Ale. Obrigado. Eu que agradeço, Homero. Excelente aula, muito interessante, né? Eu, como obstetra, fico pensando aqui, fazendo uma revisão de tudo que eu já fiz na minha